Amém? Estenda sua mão em direção à irmã Carla. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela vida da Carla, Senhor. Ela nessa noite vai trazer a tua palavra, Pai. E que todos aqui estão, Senhor, possam sair daqui, Pai querido, abençoados, ó Deus, nutridos, Senhor, com esta palavra. Deus, usa a tua serva, Senhor, Pai querido, para trazer esse direcionamento, Senhor, esta palavra nessa noite para a tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Amém. Eu gostaria que os irmãos ainda estando de pé, eu quero tomar posse dessa oração do pastor Renato nessa hora, e que o Senhor possa estar abrindo os céus nessa noite e me fazendo um canal dele nessa noite, para abençoar a vida de vocês. Eu gostaria que os irmãos agora imaginassem enquanto eu oro, sabe, porque nós não devemos colocar expectativa em ninguém. Nós não devemos criar expectativa no homem, não devemos criar expectativa em ninguém. Então o Senhor vai falar nessa noite. O Senhor que destinou cada um que estaria aqui, cada um Ele colocou no coração da pastora assim como uma campanha, né? Se nós formos olhar para nós, nós não nos aprovamos, nós não nos achamos aptos, mas quando o Senhor escolhe, é o Senhor que capacita, é o Senhor que aprova. Então nessa noite, de mim mesmo eu não teria nem voz para falar, mas eu sei que o Senhor vai mandar a voz do alto, para eu falar para vocês do início ao fim da palavra que Ele tiver para nós, amém? Eu gostaria que os irmãos nessa hora imaginassem, Deus colocou isso no meu coração agora, depois que eu estava aqui sentada. Eu gostaria que os irmãos imaginassem aqui agora, que vocês tiveram, depois do dia de vocês chegaram em casa muito cansados, né? Muito cansados, naquele momento assim que você precisa de um banho, aquele momento que o seu maior desejo é uma ducha quente, relaxante, sabe, batendo assim nas suas costas, te relaxando, sabe, tirando toda cansaço, tirando toda sujeira, tirando tudo aquilo que te incomoda, sabe, de se sentir bem. Então o que o Senhor quer nessa noite é que você imagine que o trono dele é a fonte, e eu nessa noite sou apenas um chuveiro, a melhor ducha que o Senhor tem para te purificar nessa noite, que o Senhor tem para derramar as bênçãos dele, as palavras dele sobre a sua vida. Então enquanto eu estiver orando, eu gostaria que você se imaginasse agora embaixo de um chuveiro, embaixo da melhor ducha de chuveiro, porque o Senhor vai jorrar na sua vida nessa noite. O Senhor vai limpar nessa noite. O Senhor vai purificar nessa noite. E eu sou apenas um chuveiro, mas a fonte que jorra na sua vida, a água da vida, que vai derramar sobre esse chuveiro nessa noite, é o manancial de Deus, é o Senhor Jesus. É a fonte dos céus que estão abertos sobre a nossa vida nessa noite, sobre a quarta igreja, sobre cada um de vocês que está na tua casa. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Pai, nessa noite eu me sinto dessa maneira, Pai querido, apenas um instrumento, Pai querido, que o Senhor vai usar, Pai querido, nessa noite, não pela minha capacidade, Jesus, não pela minha força, Deus, não por nada que venha de mim, Jesus querido, mas, Pai querido, pela tua capacitação, Pai, porque quando o Senhor escolhe, Deus querido, o Senhor capacita, Deus. Pai querido, nessa hora eu te peço voz, Deus querido, eu te peço voz que vem do trono, Pai querido, para ir adiante, Pai querido, até o final, Pai querido, falando, mesmo que eu saia daqui, Pai querido, sem fala, Pai querido, não vai deixar de ser falado nenhuma palavra, Pai querido, nenhuma vírgula, Pai querido, daquilo que o Senhor tem para a tua igreja. Pai querido, jorra sobre a tua igreja, Pai querido, nessa noite, Pai, porque nós sabemos, Pai querido, nós confiamos, Deus, desde o dia que o Senhor colocou esse propósito no coração da tua serva, da tua filha, a nossa pastora, Deus, nós já sabemos e confiamos que os céus já estão abertos. Aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Gênesis. Quando eu falo que o Senhor, irmãos, foi que escolheu a campanha, o Senhor foi Ele que colocou no coração, foi o Senhor que direcionou as palavras, é que realmente foi Ele, irmãos. Realmente foi Ele, porque
a pastora já deu para ela uma escala, ele já deu para ela, né, quem vai estar a cada dia, quem vai estar com cada palavra. O Senhor já tem cada palavra direcionada para cada um daqueles que Ele chamou, para cada um daqueles que Ele escolheu. E eu posso testemunhar através também da campanha, já que a pastora falou, eu estava pedindo uma confirmação do Senhor, e quando a pastora mencionou a campanha, por um chamado que Deus tem feito, né? A gente às vezes não se vê capacitado, e o Senhor, eu falei com o Senhor sentada, antes da campanha começar, eu falei: Senhor, eu não sou melhor do que ninguém, não sei mais do que ninguém, Senhor, mas confirma o teu chamado, porque se o Senhor está confirmando o teu chamado a cada dia na minha vida, a pastora vai me fazer esse convite, e depois que ela fizer a abertura da campanha, a pastora vai me convidar para estar trazendo a próxima palavra, e para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Não a pastora que fez esse convite, foi o Senhor que me fez mais uma confirmação que vem de tempos em tempos, a cada tempo, cada vez que a Aira sobe no altar, cada vez que o irmão Delcio sobe no altar, cada vez que eu escuto uma ministração, seja daqui, seja lá de Londres, da Inglaterra, onde meu irmão congrega, o Senhor tem falado, o Senhor tem chamado, e cada vez é uma confirmação. Então essa campanha Céus Abertos, tudo aquilo que a pastora falou de conduta com Deus, vida com Deus, sabe, eram coisas que eu estava precisando ouvir, para tomar uma postura daquilo que o Senhor quer de mim, daquilo que o Senhor determinou. Ela simplesmente falou que nós só precisamos trazer à existência aquilo que já existe no reino espiritual. O Senhor já declarou isso, e nós precisamos tomar posse disso, assim como eu tomei posse disso, pela confirmação que o Senhor fez através dela, pela confirmação que Ele fez através de um chamado do pastor Renato, 5 minutos após o culto de domingo, após várias situações que o Senhor foi falando comigo, no dia que a pastora falou, no dia que o pastor fez um convite, no dia seguinte, em situações que aconteceram no meu dia a dia, em que eu me senti negligente. Tudo isso eu vi a mão de Deus agindo para me trazer o novo. Quando a gente pede o novo de Deus, às vezes a gente se assusta, mas nós precisamos estar preparados se a gente pedir o novo de Deus. Então eu quero que vocês se preparem nessa noite, e vocês captem cada passo que o Senhor deu dessa mensagem, para receber o novo dele na sua vida, porque o Senhor quer abrir os céus para entregar o novo nessa noite. O Senhor quer abrir os céus para tirar cada um de nós que estávamos na mesmice, cada um de nós que estávamos na zona de conforto, porque o que o Senhor quer falar nessa noite é sobre Abraão, o pai da fé, aquele qual Ele fez um chamado, e esse chamado percorre até hoje a face da terra para todos nós, para mim e para todos vocês que estão aqui, não é diferente. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis. Nós vamos estar fazendo uma breve leitura de pouquíssimos versículos. Gênesis 12, está lendo do 1 ao 4. Glória a Deus. O chamado de Abraão. Tema escolhido por Deus, tá, irmãos? Porque a pastora já determinou os temas de cada pregador, como eu disse. Então o Senhor, Ele já tinha tudo preparado para cada um trazer esse banquete a cada noite de quinta-feira. Gênesis 12, o chamado de Abraão. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei em o teu nome, e tu serás uma bênção. Não só Abraão, irmãos, vocês também serão uma bênção. Amém? Toma posse dessa palavra. Cada um de vocês, o Senhor está declarando nessa noite, que também será uma bênção, onde vocês forem. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 4, para encerrar. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. Eu vou ler até a parte A do versículo, porque o Senhor vai usar a parte B logo mais. Glória a Deus, aleluia. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus, aleluia. Assim, irmãos, como Deus fez esse chamado para Abraão, o Senhor fez esse chamado para cada um de nós. Nós só precisamos, o Senhor quer falar conosco nessa noite, nós só precisamos
nessa noite, captar o que foi que tornou Abraão, quais foram as condutas dele que tornou Abraão esse grande nome conhecido até hoje, né, que foi patenteado na face da terra, como pai da fé, como intercessor, como amigo de Deus, porque na palavra do Senhor é mencionado lá no livro de Tiago, ele como amigo de Deus, não só o pai da fé, não só um homem, né, que pai de multidões, não só aquele que a bênção dele foi de geração em geração, né, onde o nome dele é o primeiro da lista, onde o nome dele está no topo. Não, o Senhor nessa noite, Ele quer declarar sobre cada um de vocês, e que vocês absorvam, cada um de nós venhamos absorver cada passo que Abraão fez, qual foi a conduta dele para ele chegar onde ele chegou, para ele receber essas bênçãos, porque são as mesmas que Deus tem para nós. Eu coloquei assim: o que fez Abraão diante do seu chamado para ter tido tanto sucesso e se tornar um referencial para nós? Ele é um referencial para o mundo, Abraão, né? Ele é um referencial da palavra de Deus como homem, né? Então, após a leitura desse texto de Gênesis 12, do 1 ao 4, nós vamos colocar os passos, né, que Abraão fez para que nós venhamos fazer também para alcançar aquilo que o Senhor tem para nós. Primeira coisa que Abraão fez quando Deus falou com ele ouviu a voz de Deus. Ele ouviu. Ele não escutou a voz de Deus, ele ouviu a voz de Deus. Nossa pastora sempre fala, sempre frisa, e é bom sempre relembrar isso, que existe uma grande diferença entre ouvir e escutar. Ele não apenas escutou a voz do Senhor quando ele recebeu aquele chamado, aos 75 anos de idade. Para quem acha que está tarde, né? Para quem acha que 40, né? Fiz 39 esse ano, às vezes acha que está tarde para começar alguma coisa. Aí o Senhor está falando aqui, ó, ele começou aos 75. Por que está tarde aos 40? Por que está tarde com 50? Por que você está achando que já passou da hora? Eu chamo, é como a parábola, eu chamo de manhã, de tarde e no final do dia, e a minha recompensa ela é a mesma para aqueles que me obedecem. Amém? Glória a Deus. Então, Abraão ouviu a voz de Deus, ele ouviu a voz de Deus. E a diferença de ouvir a voz de Deus é que quando a pessoa ouve a voz de Deus, ela recebe aquilo no coração. Quando a pessoa escuta, ela passa por aquilo alguns dias na mente, ela divide aquilo com alguém. Nossa, você escutou a palavra ontem da pastora? Nossa, mas a pastora falou isso, isso e isso. Nossa, e aquela pregação do pastor Renato aquele dia? Olha, eu vou te falar, viu? Eu escutei aquela palavra, eu fiquei maravilhada com aquela palavra. Aí você divide ela com alguém, você fica com ela ali 2, 3 dias, uma semana, um mês, entendeu? Mas você, pelo fato de você não ter ouvido aquela palavra, você não recebe ela no seu coração. Aquela palavra ela é como se fosse o que fala lá no Novo Testamento. Ela caiu ali num solo que não era fértil. Ela caiu num solo pedregoso. Então ela vai, né, vai te surtir uma emoção ali no começo, e depois ela não vai te gerar mais nada. Você vai continuar na mesmice. E então, quando a gente ouve a voz de Deus, como Abraão ouviu, nós recebemos no coração. Essa foi uma grande diferença. Depois que ele ouviu, que ele recebeu no coração dele, ele confiou sem questionar. Ele não questionou aquilo que ele ouviu, aquilo que ele colocou no coração dele, que ele recebeu no coração dele. Ele confiou e não questionou. Versículo 4, né, fala, ele partiu, ele simplesmente partiu aos 75 anos. Né, o Senhor falou, ele ouviu, ele recebeu no coração e ele confiou. Se o meu Deus está falando, eu posso confiar. Se foi o Senhor que falou, eu devo confiar. E daí, depois disso, um quarto passo, ele confiou sem questionar. E o que é confiar sem questionar? É obedecer, irmãos. Obedecer. Às vezes nós ouvimos, nós recebemos, nós confiamos, né? Nós dividimos com alguém, nós testemunhamos, mas aí a gente não obedece. Aí a gente não obedece. Aí a gente fica sabendo daquilo, é uma novidade, mas aí a gente não obedece. Então, nada que não é colocado em prática não surge resultado, né? Oração, né? É orar e agir. Oração. O resultado da oração, você tem que orar e tem que ter uma ação também. Ai, Senhor, eu preciso
tanto de uma porta de emprego, eu preciso tanto. Ai, Jesus, eu quero tanto ser usado, mas não oro tanto que tem que orar. Ai, eu quero tanto, sabe, Senhor, eu quero ser reconhecido, eu quero ter um nome, mas não estuda, sabe? Senhor, eu quero ser reconhecido na minha empresa, lá no meu trabalho, onde eu trabalho, mas chega lá na hora que todo mundo chega, sai a hora que todo mundo sai, sabe? Bate o cartão pontualmente, às vezes chega um pouco atrasadinho, sabe? E aí quer ser reconhecido, quer ter uma recompensa diferente, mas não vai ter recompensa diferente, não vai chegar recompensa diferente enquanto a gente quer dormir até mais tarde, enquanto a gente não quer pagar preço, enquanto a gente não quer fazer além para alcançar o extraordinário. Porque se a gente não fizer além, é as pregações que nós já escutamos o pastor falar esses dias, e a pastora também, que eu sempre capto tudo que eles falam em relação a isso, ao mediano. O pastor usa muito essa expressão. Vai fazer a mesma coisa todo dia? Vai continuar sendo mediano. Vai continuar orando pouco? Vai continuar recebendo pouco? Vai continuar adorando pouco? Vai continuar falando pouco com Deus? Vai ter pouca intimidade com Deus. Então assim, vai continuar ali, ó, na vida média. Um irmão qualquer, um irmão comum, um irmão de cadeira, entendeu? Um irmão que não dá frutos, entendeu? Eu estou falando, me colocando nessas cadeiras aí junto com o irmão, junto com cada um de vocês. Então se a irmã Carla não ora, se a irmã Carla não busca, se a irmã Carla não jejua, se a irmã Carla não paga preço, se a irmã Carla não acorda cedo, se a irmã Carla não levanta de madrugada, que fruto que vai ter diferente para alguém olhar na pessoa, sabe? E falar, aquela diferente. Desceu, você viu aquela mulher que desceu ali daquele carro? Olha, eu vejo 50 carros desses passando na cidade, mas aquela mulher ali, ó, daquele ali, ela é diferente. Você está entendendo? É a postura você reflete aquilo que você busca. Se você ora muito, você vai refletir poder, você vai refletir espiritualidade, sabe? Você vai refletir tudo que a oração vai te preencher, vai te trazer. Então se a gente faz pouco, a gente vai receber pouco. Se a gente tem pouco, como que nós vamos oferecer muito? Não é verdade? Não tem como a gente oferecer muito se nós não temos nem para nós, se nós não estamos abastecidos nem para nós mesmos. Então Abraão, ele ouviu, ele recebeu, ele confiou e ele obedeceu. Ele obedeceu e ele se entregou. Eu usei a expressão aqui, ó, ele se jogou daquele jeito assim. É o meu Deus que está falando, então eu vou me jogar, porque é Ele que está falando. Eu vou confiar, eu confiei, eu vou me jogar. Em que Abraão se jogou? Ele se jogou ao chamado de Deus. Ele se jogou nas mãos de Deus, porque ele não sabia nem para onde ele ia. Deus falou, ó, se você sai daqui, você larga sua parentela, né, a casa do seu pai, seus parentes, você larga tudo e vai para o lugar onde eu vou te mostrar. Então assim, ó, ele se jogou no chamado, nas mãos do Senhor, na direção de Deus, sabe? Ele se jogou nessa situação, porque ele não sabia nada. E aí o que acontece? Ele executa isso. Ele executou isso, sabe quando? Sem demora, sem questionar, sem reclamar, sem murmurar, sem mimimi, sem acréscimo de nada. Mas Senhor, nossa Senhor, mas eu, nossa, gosto demais dessa terra. Nossa, mas eu sou tão apegado com meu pai, com a minha mãe. Nossa, mas eu tenho um apego com isso aqui, ó. Meu Deus, quando eu acordo, que eu saio nessa porta e que eu vejo esse campo aqui na minha frente. Ai, Jesus, mas não teve mais. Não teve mais, não teve menos, não teve mimimi. Sabe? Ele executou sem demora. Ele simplesmente ouviu o chamado, recebeu o chamado, confiou no chamado, obedeceu o chamado e executou o chamado. Só que Abraão também, ele não era perfeito, né? Ele fez tudo isso daqui, obedeceu o chamado do Senhor, executou o chamado do Senhor, mas o Senhor também, como tema da pregação, a pastora pediu para falar sobre intercessão, ele teve um pouquinho dele, no meio de toda essa obediência, de todo esse percurso, o Senhor
eu não li a parte, li o versículo 4 todo, mas o Senhor falou assim, fala só do começo dele na introdução, porque depois eu vou precisar que você fale dele no final. Então, eu coloquei uma observação aqui, ó, na parte B do versículo, o Senhor não deixa escapar no verso 4, eu vou abrir um parênteses só para não passar batido, porque quando a gente pega um pouquinho de nós, entendeu? É onde a gente leva um probleminha junto, sabe? Quando a gente faz só o que Deus pede, a gente está ali debaixo da bênção, na direção, e vai na bênção, não é verdade? Quando você chega aqui, conversa com o pastor, ele te orienta, fala, vai na bênção. Mas aí, às vezes, a gente também quer pedir um conselho para um amigo também, né? Um amigo que às vezes não conhece a palavra de Deus, querer uma opinião, alguma coisa assim. Aí você pega e tá ali debaixo da bênção, mas aí você também quer dar um jeitinho seu. Aí você pega e dá uma ajudinha para aquela situação, né? Você acha que está ajudando, mas na verdade não está não. Então na parte B do versículo fala, né? O Senhor pede para não deixar. Eu não quero estender nessa parte, porque eu não quero passar batido, porque ela não vai ser o foco da pregação. Mas o Senhor pediu para comentar isso. No versículo 4, ele fala assim, ó. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. Ele não questionou, ele não fez nada. Só que daí a parte B do versículo fala assim, e foi Ló com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Deus mandou levar alguém? Deus pediu para levar? Mas aquele parentezinho assim que você gosta mais, aquele que é mais chegadinho, sabe aquele mais próximo? Sabe aquele assim que você tem uma afinidade? Aquele amigo, sabe? Eu vou abrir uma exceção para você levar. Deus não falou isso. O Senhor não falou para Abraão, ele não abriu concessão para Abraão levar ninguém. Ele falou, sai de tua parentela, da casa do teu pai, e vai para onde eu te mostrarei. Mas se você quiser escolher uma pessoa, uma coisinha, um objeto, alguma coisa, não, tipo assim, ele simplesmente falou para ele ir. Ele fez todos os passos, né, como um homem sábio, né, como ele foi, poderia ter feito. Ouviu, recebeu, confiou, obedeceu e executou. Mas, né, ele tinha que fazer alguma coisinha dele mesmo junto, porque daí lá na frente ia ficar tudo muito perfeito se ele tivesse ido só na direção de Deus, sem levar né, tipo, sem uma pedrinha para ele tropeçar no caminho, não é verdade? Aí o que acontece? Ele leva Ló, o sobrinho, né? Ele leva Ló, o sobrinho. E o exemplo que eu coloquei aqui, Abraão ter levado Ló junto com ele, não foi um pedido de Deus. Mas a princípio o Senhor não interviu, ele permitiu. Mas lá na frente, Ló, parte da parentela que Abraão decidiu levar junto, foi onde houve o problema. Foi onde estava tudo bem, né? Onde os dois estavam tudo bem, porém, lá na frente, tiveram que se separar. Onde os seus pastores, né? Não foi Abraão e Ló, né? Para quem às vezes tem a dúvida, não foi Abraão e Ló que se desentendem. Não foram os dois que se desentenderam. Foram os pastores, né? Deles, que cuidavam dos rebanhos deles, das coisas, dos bens, das propriedades, que achou que o espaço estava pequeno para os dois. Mas aqui não está mais assim para nós dois juntos, sabe? Então Abraão, continuando uma pessoa sábia, sensato, coerente, um homem de Deus, né? Ele não quis contenda, ele não quis confusão, um homem pacificador. Ele tem alternativa, né? Olha, então, olha para que lado, olha para esse, olha para aquele, né? Para onde você escolher ir, né? Eu vou para outra parte. Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita. Porque assim, a intenção não era, né? Ele era um pecador. Ele era um homem de Deus, mas que teve, né, uma atitude própria que lá na frente te causou, né, algum dano. Lá no capítulo 18, Abraão entra como intercessor, onde ele tem afinidade com Deus, amizade com Deus, né, de interceder quando o Senhor comunica a ele que vai destruir, né, a cidade de Sodoma e Gomorra. Só dele saber, né, que o sobrinho dele, amado, querido, estava lá próximo, porque quando ele escolheu para as Campinas do Jordão, as coisas dele se estenderam até Sodoma, né? Então assim, o que acontece? Então Abraão tinha uma preocupação. Na verdade,
todo aquele diálogo de intercessão dele com Deus, né, que foi onde ele se torna um grande intercessor, no longo do caminho da jornada dele, né, ele teve várias paradas de intercessão da vida dele, onde ele firmou altares ao Senhor, onde ele honrou o nome do Senhor, né, onde ele firmou o nome do Senhor ali naquele lugar com altares. Então assim, lá na frente, quando ele precisa interceder, sabe, quem foi a pessoa que ele... Se ele tivesse uma palavra só, uma única frase para falar para Deus, ele só falaria assim: mas Senhor, o Senhor destruiria lá se tivesse apenas um justo? Porque a palavra... Mas ele começou lá nos 50, a cidade era grande, mas ele começou lá nos 50. Mas se ele não quisesse estender o diálogo dele com Deus, ele não precisava começar lá nos 50, porque o coração dele estava em Ló. O coração dele estava preocupado com aquele que ele carregou junto, para depois ser destruído por uma decisão que ele tinha tomado fora da presença de Deus. Então o Senhor, né, com a afinidade que ele tinha com o Senhor, o que ele fez? Ele começou, né, igual que na época a família deles eram negociantes, né, eles eram vendedores, a família de Abraão. Então eles tinham todo aquele jeito, né, aquelas expressões, né, tipo de convencer, né, de estar ali conversando com a pessoa, de estar convencendo. Não que ele estivesse tentando convencer a Deus de nada, mas assim, ele tinha tudo, né, aquele diálogo com Deus. Senhor, mas se lá tivesse 50, né, pessoas, aí foi baixando, aí o Senhor, não, eu, né, perdoaria, né, eu deixaria de eliminar, de destruir a cidade. Mas e se fosse só 40? Mas e se fosse só 30? Aí foi baixando o número. Mas a vontade dele era falar assim: Senhor, né, mas Ló, né, tipo assim, meu sobrinho amado, né, sua família, se tivesse assim. Então assim, era o desejo dele. E que ele intercedeu, né, por um problema, né, que ele mesmo, tipo assim, na caminhada dele, ele acabou levando. Então o que acontece? O Senhor quer, através de nós, dessa palavra nessa noite, nos orientar a ouvir Ele e fazer tudo, sem às vezes querer levar algo nosso junto. Porque você sabia que isso daqui, irmãos, se estende em outras gerações? Esse problema se estendeu a outras gerações, em gerações futuras de Abraão. Isso aqui acontece depois, lá no neto, na vida do neto com Jacó. Acontece com Jacó, quando Deus fala para Jacó: sai da casa de Labão. Sai da casa de Labão, pega tudo que é teu, sai, pega sua esposa, filhos, família e vai. Volta e eu tô com você e tudo. O que acontece? Raquel vai lá e pega um presentinho, um deusinho escondido do pai. Igual, perguntou para Deus? Não perguntou para Deus. Deus pediu para fazer isso? Deus não pediu para fazer isso. Mas olha, o que aquela decisão, sabe? Aquele pouquinho que a gente leva de nós, quando Deus orienta a gente de uma forma, e a gente pega e quer acrescentar só um pouquinho naquilo que Deus pediu, sabe? Olha o que acontece. Para Raquel, gerou a morte para ela, sabe? Para ela, gerou a própria vida, custou a própria vida dela, a decisão de ir lá e levar um deusinho junto, quando Jacó tinha que ter saído só com ela, né? Os filhos, os bens e tudo. Por quê? Porque naquele momento que o Labão vai atrás da situação, né, de Jacó, que pergunta dos deuses, Jacó declara, pelo poder, né, pela autoridade, pela certeza que ele tinha de estar fazendo o que Deus tinha pedido para ele. Ele não sabia que a metade dele tinha feito algo diferente, sabe? Então assim, aí naquela hora, a palavra de autoridade dele custou a vida da própria esposa, porque ele falou: aquele com quem for encontrados os deuses, que morra, que não viva. E o Senhor, ele não sabia que estava com a esposa dele. Ele não sabia que estava com a própria esposa, aquela qual ele amou no primeiro instante que ele viu. Você está vendo, irmãos, que quando a gente faz algo que está fora daquilo que Deus projetou para a gente, pode nos custar aquilo que nós mais amamos, aquilo que mais há de precioso para nós. Porque eu creio que para uma pessoa trabalhar 14 anos por uma outra naquela época, com tanta mulher, vamos falar assim, para, né, ali para dar o dote, não é verdade? Ele pegar e trabalhar era amor demais. E no final das contas, aquela decisão errada, aquele jeitinho que a gente quer
entendeu? Dá numa situação, quando fala de um jeito, a gente quer acrescentar algo, a gente quer incrementar, a gente quer enfeitar, pode nos custar aquilo que nós mais amamos, pode nos custar a própria vida. Então, irmãos, eu creio que o Senhor nessa noite, o que Ele tem para nós reservado, não foge do propósito do Senhor, não foge na íntegra daquilo que o Senhor tem para nós. Se o Senhor falar assim, você que passa por essa rua, faz esse trajeto, que eu tenho algo para você ali na frente, ali no Mercado Canção, irmãos, não passa. Mas eu tô achando aqui na Avenida Paraná tem muito mais movimento, muito quebra-mola, vou passar por essa ruinha daqui. Não passe, irmãos, não faça isso, porque é onde nós vamos encontrar o problema, é onde nós vamos achar, entendeu? O probleminha que Deus não tinha colocado no projeto dele para nós. Então o Senhor nessa noite, Ele abriu para fazer de nós receptores, entendeu? Dessas bênçãos, dessas chuvas, entendeu? Para que nós venhamos ser lavados, purificados, né? Renovados com essa chuva de bênção que Ele tem para as nossas vidas, com esse céu aberto que Ele tem para nós nessa campanha, para realizar os desejos dos nossos corações. Ele quer isso aqui, ó, que a gente ouça, que a gente receba, que a gente confie, que a gente obedeça, que a gente execute com esse grifado aqui que eu coloquei, ó, sem acréscimo. A gente executar sem demora e sem acréscimo. Sabe por que sem demora? Porque nós estamos no fim dos tempos. Se você quer ser reconhecido, se você quer ser alguém, se você quer realizar alguma coisa, se você não quer chegar amanhã e ter remorso de não ter feito o que você poderia ter feito, ter deixado escapar das suas mãos todas as oportunidades que o Senhor te deu, até hoje o Senhor está falando, executa sem demora. Mas não precisa acrescentar nada não, faz só do jeito que eu mandar, o Senhor mandar, só do jeito que eu determinar. Do jeito que eu te determinar, você faz. Se eu te acordar 5, não acorda 5:30 não, porque alguma coisa vai dar errado. Você está entendendo? Se eu te pedir para ir para esse caminho, não vai por esse daqui que é mais perto não, porque alguma coisa vai dar errado. Então, o que o Senhor quer de nós para abrir os céus é isso, sabe? O que o Senhor quer de nós para Ele abrir os céus sobre as nossas vidas é que nós não saiamos debaixo das suas mãos, do propósito dEle. Eu quero encerrar com um testemunho familiar, um testemunho que eu sei, que eu tenho visto, entendeu? A mão de Deus agir na vida de uma pessoa da minha família, justamente por causa disso daqui. Ouviu, recebeu, confiou, obedeceu e executou. Sabe, eu tenho um irmão que mora na Inglaterra. Ele tentou ir lá pela 3ª vez. Na 3ª vez o Senhor falou com ele. Eu vou resumir bem. Na 1ª vez ele ficou um tempo, curtiu, né? Conheceu, passeou, né? Trabalhou, turistou, foi deportado. Na 2ª vez insistiu, foi novamente, foi pego, passou por aquele processo de estar detido por um período determinado, depois foi deportado, remunerado, e pela 3ª tentativa, porque ele ousou. A gente também tem que ser ousado no Senhor quando a gente quer alguma coisa. Quando a gente quer alguma coisa, quando a gente tem um objetivo, quando a gente tem um foco, a gente também não pode desistir na primeira, na segunda adversidade que acontece. Então o que acontece? Ele não desistiu na primeira, na segunda adversidade. Ele foi deportado, remunerado, após estar detido, e tentou uma 3ª vez. Só que nessa 3ª vez que ele tentou, nessa 3ª tentativa, ele fez algo diferente. Ele chegou, ele foi na fé. Primeiro que ele foi na fé, né? Ele foi porque ele acreditava no sonho dele, e ele colocou aquilo na presença de Deus e falou: Senhor, se for da tua vontade eu vou entrar, porque eu tenho desejo disso. A mulher que ele amava estava lá, eram namorados desde o Brasil, tinha ido por causa dela, namoraram, terminaram, romperam, voltou para lá. O que acontece? Ele chega na Inglaterra, quando chega lá na alfândega,
né, o passaporte dele lá no consulado. Esqueci, deu um branco no nome do lugar aqui agora, mas enfim, onde ele chega, né, que precisa carimbar o passaporte para você entrar ou não, porque lá na Inglaterra não é visto, na Europa não é como você já vai sabendo que vai entrar. Não, você chega lá e você tem a surpresa, boa ou ruim. Então você pode ser bonito, pode ser rico, pode ser o que for, que lá eles vão olhar para você e que se o Senhor permitir a sua entrada lá, você entra. Se não permitir, você vai voltar, tá? Pode ser jogador de futebol mais famoso que for, não é isso que conta lá para eles. Então, naquele momento, ele entrega o passaporte dele e ele entrega o passaporte e a pessoa olha o passaporte, carimba o passaporte. Ele pega o passaporte dele e sai. E demora uns passos para ele abrir o passaporte e olhar. Quando ele abre o passaporte dele e olha, ele viu que foi único e exclusivamente a permissão do Senhor, a entrada dele naquele lugar. A pessoa, quando você coloca o número do seu passaporte, quando eles colocam o número do seu passaporte no sistema, ele sabe tudo sobre a sua vida. Já sabia que ele tinha sido deportado, já sabia que ele tinha sido deportado e remunerado, já sabia que ele tinha sido detido, já sabia que ele estava lá tentando entrar pela terceira vez. Então o Senhor naquela hora, né, eu creio que permitiu aquele rapaz, aquele funcionário, carimbar aquele passaporte e falar assim, 3 dias. Ou seja, o Senhor estava, aquele funcionário, naquela hora, ele estava falando assim, entra, olha, eu vou te deixar entrar, eu sei que você não está vindo é para ficar mesmo, você não está vindo passear, você não está vindo de turista, né? Já é sua terceira tentativa, entra, entendeu? Na hora o Senhor falou assim, eu estou permitindo a sua entrada. Quando ele viu aquilo, ele glorificou o nome do Senhor, exaltou o nome do Senhor, e o que ele faz? A primeira coisa que ele faz é procurar a casa de Deus naquele país. Ele, naquele dia, naquela hora, antes dele procurar qualquer coisa, ele foi para uma igreja. Ele procurou uma igreja e ele foi participar de um culto. E naquele momento que ele entra naquela igreja, naquele culto, o Senhor fala com a pessoa. É como se a irmã Rose estivesse entrando aqui e eu estou aqui na frente. E eu viro para a irmã Rose e falo assim, olha, você aí, você que está entrando aí agora, o Senhor está falando para você. Eu já te dei uma chance, eu já te dei 2, eu já te dei 3. Ele tremeu inteiro, arrepiou inteiro, porque ele sabia que aquilo ali era com ele mesmo, que era ele que estava ali pela terceira vez, e que era o próprio Deus que estava falando com ele. Você aí mesmo, não precisava nem olhar para trás. Você aí mesmo, eu te dei 1, 2, 3 chances, mas agora eu te digo, não saia debaixo da minha presença, não desvie nem para a direita e nem para a direita e nem para a esquerda. Não saia debaixo das minhas mãos, não saia da minha direção, não saia do meu propósito, porque eu vou te abençoar. Olha a condição, se você permanecer na minha presença, eu hei de te abençoar em terra estranha, nesse lugar. Irmãos, para honra e glória do nome de Jesus, falta 5 minutos para finalizar. Eu vou te falar uma coisa. Meu irmão chegou naquele lugar só com o dinheiro da passagem dele. Meu irmão hoje ele é um empresário naquele lugar. Ele tem a marca dele registrada para honra e glória do nome do Senhor. Ele trabalha com a nossa massa de pastel brasileira, aquele pastel de vento. Levou ele para lá, levando o nosso nome, o nosso sobrenome, da Mata Foods, sabe? E esse nome está conhecido em muitos mercados, em muitas coisas, em muitos estabelecimentos da Europa. O que acontece? Depois houve uma situação onde o Senhor, né? Ele caminhando com o Senhor muda o nome da marca dele, sabe? Com os encontros dele com Deus, com as experiências grandiosas dele com Deus, o Senhor muda o nome da marca dele, que era o nosso nome. O Senhor não queria dar honra para nós, entendeu? Não queria dar honra para o homem. E tinha uma outra marca lá na Europa, né? Lá no Reino Unido, que já tinha, embora uma logo diferente, mas já era da mata, do ramo alimentício. Aí o Senhor escolheu o nome da marca e ele, né, aceitou no coração. E hoje a marca conhecida lá de pastel chama Jaboque Foods. Jaboque Foods. Quem é conhecedor da palavra sabe o que aconteceu no Val Jaboque. Entendeu? As bênçãos que o Senhor declarou na vida de Jacó estão lá sobre a vida do meu irmão que está na presença do Senhor. Esses dias, pouquíssimos dias,
ele me dá uma notícia maravilhosa, de que fala, saiu da tenda, saiu da parentela, saiu do teu povo, saiu de perto da tua família e foi para um outro lado do mundo. Você está entendendo? Do outro lado do oceano, sem nada, com aquele ditado, uma mão na frente e outra atrás, e o Senhor está honrando em terra estranha, porque ele obedeceu, ele ouviu, recebeu, confiou, obedeceu e executou. Ele permanece na palavra do Senhor. O Senhor tem abençoado ele a cada dia. Minha sobrinha, meu sobrinho que nasceu, são crianças abençoadas, criadas dentro do propósito de Deus, estudam em escolas boas, sabe assim, Deus tem honrado ele lá naquele lugar. Por quê? Porque ele obedeceu quando o Senhor falou para ele que se ele permanecesse embaixo da mão dele, dentro do propósito, embaixo da presença dele, o Senhor iria abençoar, sabe? Então assim, ele tem uma esposa abençoada, filhos abençoados, um negócio abençoado, tem uma casa linda que o Senhor deu para ele agora, tá mudando recentemente, sabe? Fez todos os detalhes daquele jeito que ela sonhava, daquela forma que eles pediram para o Senhor, que eles sonharam, entendeu? Mas todo esse tempo, irmãos, eu quero falar para vocês, o grande diferencial disso, todo esse tempo que o meu irmão esteve lá, sem a casa dele, passando por dificuldades, mas eu vou te falar uma coisa, ele não trabalhou carga horária de meio período, não. Ele não trabalhou carga horária de 8 horas por dia, não, sabe? Ele trabalhava, era muitas e muitas e muitas horas, sabe? Foram muitas noites trabalhando até a madrugada. E eu posso te falar uma coisa? Eu desconheço pessoas perto do meu convívio que têm responsabilidade na casa do Senhor como eles, em campanhas de oração, em propósitos de jejum, em ir para os montes buscar o Senhor, sabe? Em estar ali, na brecha, sabe? Cansado, tem culto, estamos no culto. Descansados, é domingo, poderíamos fazer o lazer antes do culto. Você está entendendo? Não deixava das coisas de Deus por causa de cansaço, não. Não deixava das coisas de Deus, de estar na casa de Deus, cumprindo os propósitos de Deus, campanha de oração, isso aqui que a pastora tem que ficar falando, sabe? Aqui, Deus está aqui declarando bênção, falando que o céu está aberto, e a pastora tem que estar aqui insistindo para estar aqui sentado, insistindo para não faltar. O que é isso, irmãos? Não é isso que Deus quer de nós, não. Deus quer abrir os céus para nós, mas Deus quer, entendeu? Que nós façamos a nossa parte. O céu vai abrir, você vai ficar de braço cruzado aqui, não vai abraçar as bênçãos que vai cair? Não é isso. Então assim, eles mantiveram no propósito, eles foram abençoados, grandiosamente abençoados, assim como Abraão. Deus me permitiu dar esse testemunho, porque eu fiquei muito feliz, muito honrada com todas as notícias, que eu tenho recebido de lá. Por quê? Porque quando ele foi, a palavra do Senhor fala que a nossa boca pode proferir bênção e maldição. E eu declarei bênção na vida do meu irmão. E eu lembro claramente como eram as minhas orações e como eu falei para ele. Eu sempre tive o costume, aquele hábito, aquela coisa assim, sabe, gravada no meu coração, de que quando eu ia declarar sobre a vida dele, eu declarava a bênção de Jacó sobre a vida dele. A bênção, sabe, do Senhor, a bênção de Jacó, aquela que é multiplicada 100 por 1. Sabe? Aquela que se falar que as suas ovelhinhas agora é preta, não, então agora, não, as suas agora é a pintadinha, nasce pintadinha. A sua agora é branca, nasce branca. Sabe? Aquela que onde fosse acompanhava. Do jeito que o irmão Deus pregou no último culto. O que o irmão Deus falou? A palavra do Senhor não fala, irmãos, que nós temos que correr atrás das bênçãos. Não. A palavra do Senhor fala que as bênçãos do Senhor correrão atrás de nós e nos alcançarão. Então, irmãos, não é nós que temos que correr atrás da bênção, não. Porque se a gente for correr atrás dela, ela sempre vai estar na nossa frente, nós não vamos alcançar. Não. A palavra do Senhor fala que nós temos que nos posicionar. Nós temos que nos posicionar ali, onde o Senhor quer, para receber as bênçãos. A partir do momento que você está na posição, o que vai acontecer? A bênção vai te alcançar e ela vai te abraçar, ela vai chegar até a ti. Então o que o Senhor tem nessa noite para nós é isso. Essa palavra foi um despertamento do Senhor para a minha vida, tá? Porque muitas vezes nós
sabemos que nós temos um chamado e às vezes nós queremos fazer como Jonas. Mas o Senhor, quando tem um chamado para nós, Ele quer que faça como Abraão. Que ouça, receba, confie, obedeça e execute rápido, sem demora. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de passar a palavra para o pastor ou a pastora. Glória a Deus. E nós vamos estar encerrando. A pastora vai estar fazendo uma oração poderosa. Porque, irmãos, os céus estão abertos. Amém? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Graças a Deus, queridos. E assim, a palavra, né, veio assim certeira, né, nos nossos corações, para as nossas vidas. E Abraão, queridos, ele é considerado o pai da fé. O pai da fé. E se a palavra de Deus fala em Hebreus 11, 6, que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então nós temos que nos inspirar nessa vida de fé, porque pela fé ele obedeceu a Deus, e pela fé ele conversava e tinha relacionamento com Deus, porque a palavra de Deus fala que além dele ser um homem de fé, ele ser o pai da fé, ele também era amigo de Deus. E sabe que você pode chamar qualquer um de amigo, uma pessoa que você conheceu ontem, uma pessoa que não é do teu convívio? Não. Você pode dizer, né? Às vezes lá em casa as crianças são muito inocentes, né? Então a Brenda, às vezes, ela acabou de conhecer a criança, ela fala, ai, minha melhor amiga. Eu falo, não, filha, ela não é tua melhor amiga. Ela pode vir a se tornar sua melhor amiga, mas por enquanto ela é sua coleguinha, você acabou de conhecer, né? E para nós sermos considerados amigos de Deus, nós precisamos ter esse relacionamento, né? E por esse relacionamento que Abraão tinha, né? Ele era um grande intercessor, né? Porque ele livrou da morte Ló e a sua família através da sua intercessão. Porque Deus já estava decidido destruir Sodoma e Gomorra. Mas através do pedido do amigo de Deus, Deus falou assim, eu não posso negar o pedido que o meu amigo está fazendo. Aquele que tem relacionamento comigo, aquele que me ama, aquele que anda comigo, aquele que me obedece. Eu não posso negar o pedido dele. E eu quero orar com você nessa noite. Qual é o teu pedido que você tem nessa noite? Por quem você está buscando, você está clamando? Alguém da sua família? Alguém da sua casa? Alguém que está doente? Alguém que está afundado na lama? Alguém que está morrendo? Qual é a tua causa diante de Deus nessa noite? Eu tenho certeza. A palavra de Deus fala que os ouvidos de Deus não estão tampados para que não ouça, e nem as suas mãos encolhidas para que não venha abençoar. Você crê? Então, queridos, se você nessa mensagem você pensou assim, puxa, será que eu estou me enquadrando, tenho me enquadrado nisso? Será que eu tenho obedecido? Será que eu tenho ouvido a voz de Deus? Será que eu tenho executado aquilo que Deus quer? Será que eu tenho deixado que a palavra de Deus entre no meu coração e comece a frutificar? Será que eu tenho tido fé suficiente? Porque, queridos, às vezes a gente fala, não, eu tenho fé, eu creio. Mas crer, queridos, é agir. Pela fé, Abraão obedeceu. Deus não deu explicação para ele. Ele foi, simplesmente ele obedeceu. Então, queridos, quem sabe nessa noite a gente pensa assim, puxa, eu estou falhando nessa parte. Puxa, eu estou falhando nisso daqui. O meu relacionamento com Deus
Sabe, a minha amizade com Deus, será que Deus pode olhar para mim e falar assim que Ele me conhece? Né? Será que eu também conheço a Deus? Será que eu conheço Ele? Ou eu conheço Ele de ouvir falar? Né? Então nessa noite, queridos, o Senhor quer responder a tua oração. Nessa noite o Senhor quer responder a tua intercessão. Sabe, aquela causa que você se dobra, você se coloca de joelho, você se coloca na presença de Deus em favor desta causa, em favor deste pedido. Abraão fez um pedido para Deus e ele se demorou nesse pedido. Como a Carla falou, ele poderia ter ido direto ao ponto, mas ele ficou ali se demorando. Por quê? Porque ele tinha prazer, satisfação de estar falando com Deus, né? Então nós também temos, queridos, que pensar nessa noite. O Senhor vai responder, o Senhor vai fazer grandes coisas, mas eu preciso me posicionar. Eu preciso me posicionar. Como está o meu relacionamento com Deus? Né? Como está o meu conhecimento de Deus? Como estão as minhas experiências com Deus? Será que eu fico contando as experiências dos outros? Ou eu posso contar a minha experiência? A contar a minha experiência para os outros, a minha experiência com Deus. É isso que o Senhor quer dar para você nessa noite. Você quer isso? Você quer? Então coloque a mão no teu coração e nós vamos orar agora. Olha, como nós fizemos semana passada, abra a tua boca. Abra a tua boca. Queridos, se coloque na posição de intercessor. Se coloque na posição de uma pessoa que ora, que clama. O tema da nossa campanha o tema desta campanha: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Abra a tua boca agora, já começa a louvar, começa a agradecer, começa a clamar, começa a colocar a tua vida diante de Deus, começa a falar com Ele, que você quer melhorar o relacionamento, que você quer ter novidade, que você quer ter experiência, que você quer ter intimidade com o Senhor, que você quer viver o sobrenatural, que você quer se posicionar, que você quer deixar para trás aquilo que não agrada o Senhor, que você não vai mais dar jeitinho, que você não vai mais carregar na tua vida aquilo que o Senhor não determinou. Você vai deixar para trás, você vai romper com aquilo que o Senhor não quer mais na tua vida. Oh, aleluia! Começa a clamar, abra a tua boca, querido, abra a tua boca, fala com Ele nesse momento. Ele quer ouvir a tua voz, Ele quer ouvir o teu coração. Abra o teu coração nessa hora, Ele quer ouvir aquilo que está aí dentro do teu coração, aquilo que te aflige, aquilo que te afasta da presença de Deus, aquilo que coloca uma barreira entre você e o Espírito de Deus. Começa a falar com Ele, abra o teu coração, se derrame na presença dEle. Quer chorar, chora, quer gritar, grita. Oh, Senhor meu Deus, Deus Todo-Poderoso, oh Pai, nós somos teus filhos, nós somos o teu povo e nós nos colocamos diante de ti nesse momento. E Senhor, debaixo da autoridade da tua palavra que foi anunciada nesta noite, nós queremos nos posicionar. Senhor, assim como Abraão se posicionou, assim como Abraão se tornou amigo do Senhor, nós também queremos, Senhor, ter relacionamento, ter intimidade, ter experiência, andar com o Senhor, ter amizade com o Senhor, não ter amizade com o mundo, mas ter amizade com o Senhor. Pai querido, oh Pai querido,
olha, Senhor, para nós. Senhor, as causas que nós temos buscado. Oh, Senhor, as causas que nós temos clamado. Oh, Pai querido, espírito de enfermidade que está assolando anos esta vida, eu te declaro agora, espírito de enfermidade, que você está derrotado em nome de Jesus. Todo espírito de enfermidade, espírito opressor que está sobre essa vida, eu declaro agora, seja livre na autoridade do nome de Jesus. Espírito do vício, em nome de Jesus agora, eu declaro liberdade, libertação para essa vida. Solta essa vida agora em nome de Jesus. Espírito da droga, espírito do alcoolismo, espírito de andarilho, eu te repreendo agora em nome de Jesus Cristo. Espírito destruidor, espírito alojado nas famílias, destruindo os lares, causando confusão, causando ciúme, causando desconfiança, em nome de Jesus eu te repreendo agora. Pega a tua tralha, pega tudo que é teu e cai fora em nome de Jesus Cristo. Oh Senhor, nós clamamos agora, intercedemos por cada vida que está aqui, por cada família representada aqui. Senhor querido, nós intercedemos que esse espírito de destruição, esse espírito da morte que vem por causa da legalidade, por causa do pecado, nós agora pedimos: salva, Senhor, salva essas vidas, livra da morte, livra da destruição, livra da miséria, livra da destruição, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Nesse nome há poder, nesse nome há poder. Toda autoridade embaixo do céu, em cima da terra, foi dada a este nome. E é nesse nome que nós clamamos e nós declaramos vida, salvação, libertação, transformação, em nome de Jesus Cristo. Espírito que está agarrado nas finanças, não deixa essa pessoa prosperar, não deixa essa pessoa honrar com seus compromissos financeiros. Essa pessoa vive patinando, essa pessoa vive travada, amarrada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, solta agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito que causa cegueira espiritual, que causa cegueira espiritual, que causa rejeição da tua palavra, eu te repreendo agora. Solta essa vida, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, aleluia. Levanta a tua mão direita e fala assim: Senhor Jesus, eu me coloco como intercessor e eu declaro, a partir de hoje, a minha vida não será a mesma. Eu quero andar com o Senhor, eu quero viver o extraordinário na minha vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu tomo posse que a minha vida espiritual será poderosa na presença de Jesus. Amém? Levanta a tua mão bem alto e glorifica o nome do Senhor. Exalte a Ele. Aleluia. Só reforçando aqui, dia 6, o que nós teremos, mulheres? Ixi, tá muito fraco, hein? Dia 6 teremos o culto rosa.
Culto rosa, dia 6. Diga assim, dia 6 de março, tem o culto rosa. Eu vou vir e trarei uma amiga. Amém? Glória a Deus. Só lembrando que nós vamos ter que fazer inscrição para esse culto, porque nós temos um limite por conta da pandemia. Amém? Então passo o nome de vocês para a pastora, para garantir a vaga, ok? Não terá custo nenhum. Talvez a gente, dependendo do decreto, nós vamos fazer um comes e bebes no final. Vamos orar para que flexibilize, para que a gente possa fazer um coquetel no final do culto. Amém, queridos? Foi abençoados? Amém? Tome posse. Domingo nós teremos mais um culto abençoado na presença do Senhor. Quero vê-los aqui em nome de Jesus. Amém? Estenda a mão em direção ao seu lar. Senhor Deus, obrigado por essa noite maravilhosa, pela Tua palavra, Senhor. Nós Te louvamos, Senhor, porque o Senhor fala através da palavra e nós ouvimos aqui, Senhor, a Tua palavra nessa noite. Pai, que Seus filhos, Senhor, possam ir para os seus lares, abençoados, Senhor, seguros, e que eles possam ter uma noite, Pai, de descanso, e que amanhã seja um dia de bênção, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Só lembrando também que no final do mês, no último sábado, nós teremos um culto de casais, ok? Às 20 horas, aqui na igreja, culto de casais, amém? Coloque a mão na posição de receber, que o grande amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo e a mais doce comunhão do Espírito Santo esteja com todos, hoje e sempre, amém. Deus abençoe a todos, vão na paz, em nome de Jesus.